amados irmãos e irmãs que nos acompanham pelo grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Que alegria podermos nos encontrar e meditar a palavra de Deus deste dia. A liturgia da palavra deste dia 28, sexta-feira, da terceira semana da Páscoa, nos oferece como texto evangélico um trecho do Evangelho de João, no capítulo 6, versículos de 52 a 59. Trata-se da conclusão do grande discurso de Jesus sobre o pão da vida. Antes de tudo, para situar este texto no seu contexto, é importante notar que este grande discurso de Jesus é precedido pela narrativa da multiplicação dos pães, a qual, na linguagem própria ao Evangelho de João, é chamada de sinal, semeion em grego. O discurso, portanto, de Jesus sobre o pão aprofunda e ilumina o significado deste sinal do pão multiplicado. De fato, Jesus adverte os que vão à sua procura tão somente porque comeram do pão e ficaram saciados. De Jesus, no versículo 27 deste capítulo 6. Trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Deste modo, do ponto de vista literário, caberá passar do sinal externo ao sentido profundo do verdadeiro pão, o qual desce do céu para dar vida ao mundo. Ora, é interessante também notarmos que o evangelista pontua todo o discurso de Jesus sobre o pão da vida com algumas objeções da parte dos judeus. No fundo, as objeções, chamadas de murmurações, servem para alargar e desenvolver o diálogo, de tal maneira que, por meio das objeções, Jesus aprofunda aquilo que ele quer afirmar e revelar. O trecho evangélico que nós lemos na liturgia inicia-se justamente com uma destas objeções, a última delas, por parte dos judeus. O termo grego que caracteriza esta última objeção nos leva à compreensão de que o discurso chega em seu ponto mais polêmico. Os interlocutores judeus de Jesus não apenas agora murmuram, mas literalmente eles combatem entre si, lutam entre si diante da afirmação segundo a qual o pão descido do céu é a própria carne de Jesus dada para a vida do mundo. Declaração seguramente absurda para os ouvidos judeus, interlocutores de Jesus, mas certamente não para a comunidade de fé que celebra a ceia eucarística e que identifica o pão fracionado com a carne, o corpo do Cristo doado. No discurso do pão da vida, o comer deste pão, com o comer da carne, tornam-se sinônimos e torna-se assim uma exigência incondicional na vida de todos aqueles que aderem à pessoa de Jesus. Nos diz Jesus: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Nesse sentido, o texto nos permite uma leitura sacramental desta identificação do pão descido do céu com a carne de Jesus, do Filho do Homem, doada para a vida do mundo. E além disso, esta leitura sacramental evoca a necessária participação de todos aqueles que aderem ao Cristo na celebração que os une ao Cristo. Porém, uma outra leitura parece se justapor a esta leitura de tipo mais sacramental. Jesus se designa Filho do Homem. Ele diz: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Tal designação de Jesus como Filho do Homem nos remete, antes de tudo, ao diálogo que Jesus estabelece com Nicodemos e no qual o tema da salvação através da elevação do Filho do Homem é enunciado. Elevação aqui é sinônimo
de morte sobre o madeiro da cruz. Além disso, o versículo 61 deste mesmo capítulo 6 evoca a elevação do Filho do Homem como coroação da sua missão terrestre. Estas referências ao Filho do Homem nos ajudam a compreender como a sua carne será dada para a vida do mundo. O contexto evoca a morte de Jesus sobre o madeiro da cruz, pois de fato, a carne do Filho do Homem será doada para a vida do mundo sobre o madeiro da cruz, e é sobre o madeiro da cruz que o sangue que deve ser bebido será derramado. Eis certamente um escândalo perturbador aos ouvidos dos judeus, bem como também dos discípulos que dirão: esta palavra é dura. Sem dúvidas, a adesão de fé à pessoa de Jesus comporta o compromisso do dom de si mesmo. A vida dada por Jesus não é acolhida apenas no gesto de fé, ao crer em sua pessoa, mas também no acolhimento do gesto de doação que ele fará na cruz. Por isso nós podemos afirmar, a partir destas duas justaposições de sentido, que o discurso sobre o pão da vida une indissoluvelmente o sacramento, a fé e a fé como compromisso de doação. De tal forma que celebrar sacramentalmente o pão, que é carne de Cristo, significa viver a fé como dom e compromisso de entrega. Como comer o pão, que é carne de Cristo, sem estar unido ao gesto de total entrega e doação deste mesmo Cristo que deu sua carne para a salvação do mundo? Celebrar o pão, que é carne de Cristo, é unir-se ao gesto de entrega do Cristo para que o mundo seja salvo por ele. Boa meditação a todos.